Fala, meus queridos, tudo certo? Meu nome é Felipe Pena, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente está aqui para fazer o nosso primeiro vídeo da nossa série preparatória para o Enem, tá? O nosso projeto Missão Enem 2020, onde a gente vai resolver todas as questões do Enem que foi cobrado no ano passado, tá? Lógico, eu não vou trazer todas as questões em um vídeo só, vão ser 9 vídeos com 5 questões em cada vídeo, beleza? Então, se você está estudando para o Enem ou quer se tornar uma pessoa melhor na matemática, não esquece de deixar aquele like e verificar se você já é inscrito aqui no canal. Eu vou soltar esses vídeos toda quarta-feira, meio-dia, beleza? Então, sem enrolação, bora pro primeiro vídeo. Então, pessoal, nossa primeira questão do vídeo, tá? Lembrando que a gente está usando o caderno azul aplicação regular, tá? Então, a primeira questão aqui é a questão 136. É uma questão que eu quero mostrar para vocês que você consegue fazer ela sem fazer nenhuma conta de matemática, nenhuma conta mesmo. Só com a interpretação você já consegue fazer ela bem facilmente. Por isso que eu acho sempre interessante vocês lerem bastante, porque a interpretação de vocês vai ficar cada vez melhor. Vocês vão fazer questões como essa muito mais fácil, tá? Então, como que é a questão? Um grupo de paraísos criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, o PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais. Então aqui a gente tem as iniciais do PIN, tá? Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre as letras adjacentes é o mesmo e todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir. Então aqui a gente tem a escultura, tá? E a gente tem os cabos aqui, prendendo ela. E aí vai formar a sombra no chão. Então, ao meio-dia, quando o sol estiver bem retinho com essa escultura, com sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente sua sombra sobre o solo. A sombra projetada no solo é. Então, a primeira coisa, a gente vai fazer essa questão sem fazer nenhuma conta de matemática. A gente só tem que analisar uma informação importante que ele falou aqui, ó. As letras têm o mesmo espaçamento adjacente e a mesma espessura. Então, por exemplo, você observa aqui em todas as alternativas, todas têm a mesma espessura, que é basicamente assim. Como que seria se desse errado? Se alguma dessas alternativas fosse assim, por exemplo, ó, essas letras com essa espessura e depois aumenta a espessura ou diminui, essa alternativa estaria errada. Só que como todas têm a mesma espessura aqui, ó, a gente não pode eliminar nenhuma usando esse critério. A gente vai para o outro critério, então, que o espaçamento entre as letras adjacentes, então uma do lado da outra, é o mesmo. Tá vendo aqui nessa alternativa A que não tem espaçamento nenhum entre as letras? Então essa não é. Agora B, você está vendo que esse espaçamento aqui, ele é muito maior que esse, por exemplo? Então esse também não é. Partindo dessa mesma lógica, esse espaçamento é muito maior que esse espaçamento. Não. E aqui, esse espaçamento muito maior que esse. Então, não. Logo, a alternativa correta, a alternativa E. Vamos verificar se está certo? Mesma espessura e também mesmo espaçamento entre as letras. Logo, questãozinha simples, fácil, só de interpretação. Questão 136, alternativa correta, alternativa E, beleza? Agora bora para a próxima questão. Então aqui é a próxima questão, a questão 137, é uma questão muito legal, que eu gostei bastante dela, que é uma questão de log, tá? Bem interessante. O que que ele fala? A hidrangea macrofila é uma planta com flor azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Então, em solo ácido, ou seja, pH menor que 7, a flor é azul, enquanto em solo alcalino, ou seja, pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que pH é igual a menos log de x na base 10, em que x é a concentração de íon hidrogênio. Para produzir a hidrangea cor-de-rosa,
de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma. Então, vamos fazer o seguinte, interpretar o texto. O que que ele disse? Ó, vou fazer aqui uma escala, tá? A gente tem essa escala aqui, bem improvisada, que eu vou fazer para vocês, que é a escala de pH. A gente tem um ponto crítico aqui, que é quando o nosso pH é igual a 7. Se esse pH for maior que 7, ele é alcalino, então a cor da flor vai ser rosa em todo esse intervalo aqui. E se o pH for menor que 7, ele vai ser um solo ácido e a flor vai ser azul em todo esse intervalo, tá? Só que ele falou para a gente que a gente tem um intervalo ideal que a flor tem maior valor comercial, que é entre 7 e 8. Então, a gente vai usar, nesse caso, esse intervalo aqui, tá vendo? Entre 7 e 8. Então, o pH, você não concorda comigo que o pH tem que ser um valor maior que 7 e menor que 8. Tranquilo. E o que é esse pH? Ele falou aqui pra gente que esse pH nada mais, nada menos que é menos log de x na base 10. Tranquilo. Então, substituindo, a gente tem o seguinte, ó. 7 tem que ser menor que o quê? Menos log de x na base 10, que é menor que 8. Agora, aqui que vem a sacada disso tudo. Esse 7, eu vou trocar ele por um negocinho que eu vou escrever aqui embaixo para vocês. Eu vou trocar esse 7 pela mesma coisa que log de 10 na base 10 elevado a 7. Por que, Felipe? Por que você fez essa troca? Aqui, ó, log de 10 na base 10 elevado a 7, o 7 passa multiplicando o log de 10 na base 10, tá? Então, vai ficar 7 vezes log de 10 na base 10. E quanto que vale esse log de 10 na base 10? Quando, ó, por exemplo, eu vou resolver aqui separado. Esse valor de log de 10 na base 10 é o seguinte, ó, log de 10 na base 10 é igual a x. 10 elevado a x é igual a 10, correto? Qual o número que tem que ser x? X é 1. Então, o valor de log de 10 na base 10, deixa eu só apagar aqui, mas o valor de log de 10 na base 10 é 1. Então, como que vai ficar essa minha expressãozinha que eu calculei aí antes? Vai ficar o seguinte, vai ficar 7, né? Vai ficar 7, deixa eu só trocar aqui a caneta, 7 vezes 1, que é a mesma coisa que 7, por isso eu troquei. E o 8, o que que eu vou fazer? O 8 vai ser log também de 10 na base 10 elevado a 8. Por quê? Vai ser 8 log de 10 na base 10. E esse log de 10 na base 10 é igual a 1, que é 8 vezes 1, que é 8. Então, beleza. Então, eu vou fazer aqui, vou trocar tudo. Então, vai ser log, tá? Log de 10 na base 10 elevado a 7 é menor que menos log de x na base 10, que é menor que log de 10 na base 10 elevado a 8. Tranquilo? Esse sinal de menos aqui está me incomodando. O que eu vou fazer para tirar ele? Vou multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Então, vai ficar o seguinte, multiplicando por menos 1, eu vou apagar e fazer tudo na mesma linha. O que vai ficar? Quando eu multiplico por menos 1, vai trocar todos os sinais. Então, aqui vai ser menos log de 10 na base 10 elevado a 7. Aqui era menos, vai ficar mais. E aqui era mais, vai ficar menos. Outra coisa, esses sinais de menor, a gente tem que trocar e vai inverter todos os sinais. Então, aqui era menor, vai ficar que log de 10 na base 10 elevado a 7 tem que ser maior que log de x na base 10. Aqui era menor, a gente vai trocar também e vai colocar o maior. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer com esse sinal? Vamos passar ele aqui. Vamos passar ele aqui, ó. Vai ficar assim.
log de 10 na base 10 elevado a menos 7 maior que log de x na base 10, que é maior que log de 10 na base 10 elevado a menos 8. Como a base aqui é maior que 1, o que a gente vai fazer? Simplifica, 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 simplifica. Então, o que vai ficar? Vai ficar que 10 a menos 7 é maior que x e é maior que 10 a menos 8. Essa é a resposta da questão. Qual alternativa ela é? Ó, o x é maior que 10 a menos 8 e menor que 10 a menos 7. Logo, a alternativa correta da nossa segunda questão, alternativa E, valores maiores que 10 a menos 8 e menores que 10 a menos 7. Beleza, meus queridos? Agora bora para a próxima questão. Pessoal, antes de resolver a questão 138, eu vou pedir novamente se esse vídeo está sendo interessante para você, se está sendo útil para você que está estudando e está se preparando para passar no Enem, para garantir uma boa vaga em faculdades excelentes, faculdades federais. Não esquece de deixar aquele like e verifica aí embaixo, tá? Se você já é inscrito do canal. O que a questão fala? É uma questão de porcentagem que dá para a gente fazer de duas formas. O que ela fala? Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter em recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Ela sabe que o custo com transporte será de 1/5 do valor atual do objeto e, como ela tem muito interesse em revê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto com todas as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar é igual a 20%, 25%, 40%, 60% ou 80%. Vamos pensar o seguinte, ó. Ela, de qualquer maneira, ela vai ter um gasto com o transporte desse objeto, que é o quê? 1/5 do valor dele, tá? Então, seria 1/5 do valor dele, que é X, tranquilo? Tá. Como que a gente pode saber quanto que é em porcentagem? Se a gente dividir 1 por 5, a gente vai ter o resultado de 0,2 de x. Só que ainda não está em porcentagem, a gente tem que multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. Quando multiplica por 100, vai duas casas para a direita. Então, vai ser igual a 20%, tranquilo? Ó, o que ela vai gastar com transporte é 20% do valor total do objeto. Como ela não quer gastar mais do que o valor total do objeto, a gente tem o seguinte, ó. O tanto que ela vai poder dar de recompensa vai ser o valor total do objeto, que é igual a 100%, então 100%, menos o que ela vai gastar com o transporte, 20%. Isso vai dar o tanto que ela vai poder recompensar a pessoa que achou. 100 menos 20%, 80%. Qualquer outra forma que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente sabe que 1/5 do valor do objeto, então 1/5 de x mais y. O que é y? É o tanto que ela vai poder dar para a pessoa que achou. Então, 1/5 de x mais y tem que ser igual ao valor do objeto, que é igual a x. Então, o que eu vou fazer? Isolo o y, vai ser igual a x menos 1/5 de x. E isso vai ser igual ao quê? O y, vamos trocar 1 por 5 sobre 5. Vai ser 5 sobre 5. X menos 1 sobre 5x. Então, o que a gente vai fazer? Como o denominador agora é igual, a gente pode fazer a conta normalmente. Y vai ser 5x menos x
4x dividido por 5. E se você for dividir 4 por 5, você vai ver que vai dar 0,80 de x. Só que ainda não está em porcentagem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por 100. Então, 0,8 vezes 100, 80%. Alternativa E. Beleza, meus queridos? Essa foi uma simples questão que envolve porcentagem e um pouquinho de interpretação, tá? Agora, bora para a questão 139. A questão 139 é uma pura questão que envolve função e também interpretação de gráficos, tranquilo? Eu vou fazer essa questão aqui sem fazer nenhuma conta para simular você na hora do Enem, quando você tem que fazer contas do jeito mais rápido possível, só que você consiga a alternativa correta. Então, bora para a resolução. Questão 139. Uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Então vamos analisar cada faixa. Primeiro eu vou analisar a faixa número 1. O que a faixa número 1 fala? Para o consumo de até 6 é um valor fixo. Isso daqui é muito importante, tá? Isso daqui é muito importante porque, deixa eu só arrumar aqui. Isso daqui é muito importante porque, como é um valor fixo, no gráfico vai estar uma constante. Ou seja, se ele consumir, por exemplo, 2 metros cúbicos, vai gastar R$ 12. Se ele consumir 5, R$ 12 também. Então, como que vai ser? Vai ser uma retinha aqui, deixa eu fazer melhor. Vai ser uma reta assim, essa primeira faixa. Então, vamos eliminando aqui, ó. Aqui, reto, tranquilo. Reto também, tranquilo, reto. Aqui, ó, vocês estão vendo que não está reto. Então, esse daqui a gente já elimina, não é uma constante. Agora aqui também está reto, ok. Agora vamos para a segunda faixa. A faixa 2 fala o seguinte para a gente. Para consumo superior a 6 metros cúbicos e até 10 metros cúbicos, a tarifa de 3 por metro cúbico ao exceder a 6 metros cúbicos. Então, como seria, por exemplo, um F de x nesse caso? Vai ser o quê? O f de x vai ser o nosso 3 vezes x mais o valor fixo de 12. Só que esse valor fixo de 12 a gente já considerou nessa partezinha aqui, ó, tá vendo? Então, beleza. Como tem esse 3x, você não concorda que vai variar de acordo que eu aumento o consumo? Então, vai ser o seguinte gráfico, vai ser um gráfico assim, ó, tá? Então, a gente tem que verificar aqui nas alternativas, se tiver algum constante, já era. Aqui está subindo, subindo, subindo e subindo, tranquilo. Então não dá para eliminar nenhum com essa faixa 2. Agora para a faixa 3. Para consumo superior a 10 metros cúbicos, tarifa de R$ 6 por metro cúbico ao exceder 10 metros cúbicos. Então como que vai ser? Quando você excede 10 metros cúbicos, vai ser 6 vezes multiplicando o consumo. Então aqui será 3 e era assim, o nosso próximo vai ser uma função mais inclinada, por exemplo, ó, na faixa 2 vai ser assim, por exemplo, e na faixa 3 já vai ser muito maior, porque o preço a se pagar aqui, ó, nesse grau aqui, vai ser muito maior, tranquilo? Então, o que a gente tem que ver? Primeiro tem que crescer aqui e depois crescer mais rápido. Aqui na D, tá vendo que ele cresce igual? Tá errado, porque a faixa 2 é diferente da faixa 3. Então, elimina. Aqui, essa parte está constante, tá vendo? E não é assim que funciona. Aqui tem uma variável, ó, que é o x. Então, também elimina. Aqui, tá vendo que não tá mais inclinado? Deixou de ser inclinado. Tipo, tá inclinado aqui e ficou menos inclinado aqui. Por que que não é essa? Se fosse mais barato depois de 10 metros cúbicos, seria essa. Por exemplo, R$ 2 por metro cúbico. Aí sim, a gente poderia usar essa. Como não é mais caro, está errada. Logo, a alternativa correta, vocês viram que inclinou mais, alternativa A. Beleza, meus queridos? Agora bora para o último exercício dessa resolução.
Agora, a questão 140 é uma questão bem simples sobre notação científica, tá? Então, bora ler ela. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. Então, o vírus da influenza é uma partícula esférica que tem diâmetro. Então, eu vou anotar aqui o diâmetro. É de 0,00011 milímetros. Tranquilo? Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é um erro comum é o seguinte, ó, numa notação científica a gente tem o seguinte, ó, esse daqui, a gente sempre tem que o A, certo, vezes 10 elevado a m. Essa daqui, esse m, é a potência da nossa notação. E esse daqui tem um nome um pouquinho diferente, que é a nossa mantissa. E essa mantissa ela pode ser maior ou igual a 1, só que ela tem que ser menor que 10. Então, por exemplo, se alguém te falar que isso, ó, por exemplo, é 20 vezes 10 ao quadrado. Se alguém te falar que isso é uma notação científica, está completamente errado. Por quê? Essa mantissa está sendo maior que 10 e ela não pode ser maior nem igual a 10. Então está completamente errado. Como que a gente vai passar isso aqui para notação científica? Para a gente trabalhar a mantissa, a gente tem que colocar ela entre o intervalo de 1 e 10. Então a gente vem aqui ó, com a vírgula para a direita, tá? Então a vírgula para a direita. Uma casa, 2, 3, 4. Então vai ser o nosso diâmetro vai ser 1,1, certo? Vezes 10. Você sabe que você andou 4 vezes, certo? Ele era um número menor e se tornou um número maior. Quando é um número menor e se torna um número maior, é elevado a menos a quantidade de casas que você andou. Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer ao contrário. Aqui a gente achou a resposta D, mas eu quero fazer de outra forma para vocês entenderem. Se fosse, por exemplo, o diâmetro igual a 1000 milímetros, tá? E eu quero transformar em notação científica. O que eu vou fazer? Para fazer a mantissa ficar no intervalo que eu quero, eu vou ter que andar a casa para a esquerda 1, 2, 3 vezes. Então vai ser 1 vezes 10 elevado a 3 ou menos 3. O que vai ser? Quando é de um número grande para um número pequeno, ó, de 1000 foi para 1. Aqui é positivo. Agora, nesse caso do exercício, como foi de número pequeno para um número grande, é negativo. Então, a alternativa correta, a alternativa D, 1,1 vezes 10 é menos 4. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo da nossa série, tá? Do nosso projeto Enem 2020. Espero que vocês tenham gostado. Se foi útil para você, não esquece de deixar aquele like e verificar aqui embaixo se você já é inscrito e ative o sininho, porque eu vou postar vídeos do Enem toda quarta-feira, meio-dia. Beleza, meus queridos? Valeu e até mais.